Então, a pergunta é qual é o senso comum? Este é um tema que apresenta um pouco de ingenuidade, também ser muito intrigante e importante. Agora, eu não sei responder qual é o bem comum. Teoricamente, o bem comum deveria ser o bem que, o sentido que a maioria das pessoas, o sendo a maioria das pessoas, aquilo que as pessoas pensam. E neste sentido, o bem comum deveria exprimir a democracia de um grupo, de uma nação. E deveria ser respeitato, claramente, ou deveria ter cuidado do senso comum. Isso é teoricamente. Na prática, na concretezza, acontece que o bem comum é dificilmente individuável, interpretável. Quer dizer, não é um dado científico, não pertence a uma evidência científica, o bem comum. Eu acho que também falar do bem comum é muito perigoso porque falando do bem comum acontece que as pessoas saem da própria responsabilidade individuais, não? É bem comum, pronto. Então eu penso diversamente, mas tenho que acostumar com o bem comum. E outro mais perigoso é a manipulação do bem comum, porque quando a gente fala do bem comum, significa que há alguém que vai interpretar o bem comum. E geralmente que vai interpretar o bem comum é aquele que tem o poder. Então a pergunta, a reflexão é: o bem comum na Alemanha nazista, por exemplo, na época da Hitler, qual era o bem comum? Deveria ser respeitado o bem comum que achava que os judeus eram inimigos e deveria ser matado. O bem comum sempre foi uma palavra que foi infelizmente utilizada para as piores porquerias que poderia acontecer no mundo. Então é um problema. E também fala-se, por exemplo, a audience da televisão, ou exemplifica o que é o atendimento das todas as pessoas e tem que enfrentar este sentimento. Em geral, acontece que a audiência significa um nível baixo, o mais baixo na assunção de valores. Então, neste sentido, o bem comum é uma situação que deve ser contrastada. Como eu já falei, o problema é a responsabilidade das pessoas em frente à promoção de um valor social. As mídias, claramente, têm uma responsabilidade na definição do bem comum. Por exemplo, agora aqui no Brasil, sobre o problema da saúde mental, fala-se de uma epidemia das dependências das drogas, uma epidemia de cracks. Parece que o senso comum é como enfrentar esta situação de insegurança, este perigo, este inimigo. Não é verdade. Não é verdade porque a utilização da droga, da dependência química não aumentou, não houve um aumento também de situação de periculosidade, mas as médias, toda uma situação envolvente sobre a definição do perigo, fala sobre, por exemplo, de uma epidemia do crack. Um sociólogo francês, Robert Castel, explicou que quando há uma mudança, uma crise, por exemplo, do welfare
state, da capacidade do sistema social de responder às necessidades das populações, e que a precariedade que atinge, por exemplo, os trabalhadores, ou em todas as possibilidades de manter o trabalho, de ter direito a uma pensão. Então, quando isto acontece, a insegurança civil determinada da uma situação de precariedade volta para uma insegurança social, no sentido que as pessoas têm medo pelo próprio futuro. E assim o senso comum nesta situação é em busca de um inimigo. E o inimigo, por exemplo, pode ser os estrangeiros que chegam em um país e que vai roubar a possibilidade do trabalho para os próprios filhos, ou pode ser o terrorista, ou também o dependente das drogas. Este é um exemplo da manipulação, do deslocamento de um sentimento de precariedade e um sentimento de perigo. Então, este é um exemplo onde o bem comum, neste sentido, é só uma manipulação. Então, acho que é melhor falar e pensar sobre o bem individual, sobre aquele que a pessoa acha deve ser a assunção de responsabilidade em frente à própria vida e àquela de outros. Além que o bem comum, acho, deveria ser uma sociedade sem injustiça, uma sociedade onde não existem hospitais psiquiátricos, onde o atendimento é um atendimento sem lucro, onde realmente tem a capacidade de participar e de ser protagonista da própria vida.